Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Nesse vídeo nós iremos falar sobre leitura dinâmica. Algumas pessoas me mandam mensagens perguntando o que eu acho sobre leitura dinâmica, se deveria ser interessante utilizar a leitura dinâmica para ler grandes livros, ler as obras clássicas, se a leitura dinâmica seria algo que realmente funciona e se isso seria realmente de fato algo útil para ser utilizado no âmbito da leitura. Eu vou falar com vocês um pouco sobre os aspectos históricos, como é que surgiu essa questão da leitura dinâmica, os seus usos, além disso, questões que são levantadas em relação à leitura dinâmica, dentre outros aspectos, e falar um pouco também sobre como é que a gente pode utilizar ou não a leitura dinâmica no âmbito da leitura. Inicialmente é importante, dentro do aspecto histórico, que nós iremos começar agora, entender a questão da leitura. A leitura ela é uma prática. Com o passar do tempo, você adquire essa habilidade de interpretar e entender os símbolos que estão escritos, e aí, com o passar do tempo, você vai adquirindo o hábito e se tornando um bom leitor. Então, pelo fato da leitura ser algo que não é natural, porque o natural nosso, como seres humanos, é vermos as coisas, escutar as coisas, sentir as coisas e falar, né? Então, escutar, falar, ver e sentir. A leitura, ela exige a nossa habilidade de verificar através do olhar e interpretar os símbolos. Então é algo artificial, por assim dizer, né? Desenvolvido pelo ser humano para que ele possa se comunicar utilizando determinadas linguagens. E como se trata de algo artificial, ele é mais complexo de ser assimilado. É necessário então treinamento para que você se torne um leitor habilidoso. Com o passar do tempo, com o surgimento da escrita, né, os primeiros que escreveram alguma coisa, eles tinham essa habilidade de fazer essa leitura, mas era um número restrito da humanidade, eram poucas pessoas que tinham essa capacidade de fazer a leitura. Mas com o passar do tempo e o desenvolvimento, né, das formas de se escrever, com o papiro, né, e depois com o surgimento de outros instrumentos, para que aquilo fosse colocado da melhor forma possível, as palavras dentro ali de uma transmissão mais fácil, a leitura foi sendo ampliada entre as pessoas. E daí que surgiram as bibliotecas na antiguidade, né, com vários textos escritos, porém a leitura ela era realizada de forma lenta. Os leitores da antiguidade eles liam em voz alta, né, não existia leitura silenciosa. Então até mais ou menos ali o século IV, todos liam sempre em voz alta, não existia leitura silenciosa como nós temos hoje, né, de só colocar os olhos sobre o texto e entender aquele significado. Era algo incomum à leitura silenciosa. E, portanto, as bibliotecas da antiguidade eram muito barulhentas, né? Pareciam mercados onde as pessoas liam em voz alta determinados textos. Existiam também as leituras públicas, né? Em que alguém que era especialista tinha o hábito da leitura, ele selecionava um determinado texto e lia de forma pública e as pessoas escutavam aquela leitura. Então, era dessa forma que a antiguidade tratava a leitura. Então, portanto, não existia leitura dinâmica na antiguidade. Talvez um ou outro, né, que era um leitor que deveria ler alguma determinada lista, por exemplo, de nomes, alguma coisa assim do tipo, talvez tivesse uma habilidade de ler mais rápido, mas não era comum, porque todos liam em voz alta, né? Não existia leitura de voz silenciosa. Então, portanto, não tinha leitura dinâmica na antiguidade. Na Idade Média, de certa forma, também se aprimorou a forma de se ler os livros. O livro agora passou a ser em forma de códex, como nós conhecemos atualmente, né, nesse formato do livro, e não é mais pergaminhos como era na antiguidade. E os leitores da Idade Média se concentravam mais em questões mais religiosas, né? Então eram os monges, padres que liam essas obras. E eles desenvolveram a leitura silenciosa lá nos monastérios, né, e nos lugares em que eles estavam, eles liam de forma silenciosa os textos, especialmente nas bibliotecas. Então, por isso, a biblioteca silenciosa, como nós conhecemos atualmente, ela vem aí desse período da Idade Média. E, apesar disso, ainda existia a leitura em voz alta, né, especialmente em momentos específicos quanto ao público. Então, portanto, a leitura na Idade Média também não estava relacionada com uma leitura dinâmica, com uma leitura rápida. Tanto na Antiguidade quanto na Idade Média, a leitura era algo solene, era algo reflexivo, né? Na Idade Média, ainda mais por envolver questões de reflexão, meditação religiosa, por exemplo. Então, é importante dizer, né? Na Antiguidade, na Idade Média, a leitura ela não era rápida, ela era
de forma medida e ao mesmo tempo reflexiva. Com o surgimento da imprensa, especialmente no século XVI, né, com a expansão da imprensa no século XVI, aumentou a quantidade de leitores, né, e especialmente no âmbito das universidades que já estavam ali na Europa. Então, tendo jovens universitários com a imprensa, com a facilidade, o acesso à maior quantidade de livros, os leitores também começaram a se desenvolver enquanto leitores. E aí que nós vemos os primeiros leitores que poderia se dizer que tinham uma certa habilidade de ler mais rápido livros, mas não era algo difundido e nem mesmo desejado. As pessoas ainda liam de forma reflexiva em relação aos textos para se assimilar aquelas informações e, em especial, entender o que estava naquele conteúdo, né? Então, com a imprensa, começou a ampliar essa possibilidade de leitores que tivessem essa habilidade da leitura dinâmica. Com o surgimento dos jornais, é que a leitura dinâmica passou a ser de fato algo mais presente, mais visível entre as pessoas, porque você agora tinha que lidar com informações e de forma rápida entender e ler aquelas informações. Então, muitas vezes exigia de alguns leitores a leitura rápida de algumas informações pela urgência daqueles fatos que estavam sendo relatados ali. Então, enfim, a leitura dinâmica até esse momento, século XIX, não era algo frequente, embora já comece a surgir as obras de entretenimento e as obras com leitura para diversão no século XIX e, portanto, as pessoas começaram a ter também um pouco da noção do gosto literário, da leitura simplesmente pelo entretenimento, né, que é algo um pouco mais recente, embora existisse leitura para entretenimento antes do século XIX, é com o século XIX que isso se tornou mais difundido, obras escritas destinadas especificamente para o entretenimento. Então nós vemos que até o século XIX, pelo menos, não existia uma leitura dinâmica. Só que no século XX, né, com dinâmicas em torno de guerras, de necessidade também de ter acesso a informações e a expansão da educação, de uma certa forma geral, fez com que também ocorresse a maior quantidade de leitores e, portanto, as necessidades de se alfabetizar da melhor forma possível. E aí é que na década de 50 surge uma professora chamada Evelyn Wood. Evelyn Wood nasceu nos Estados Unidos em 1909, faleceu em 1995. Ela era uma professora de escola secundária, embora tenha curso universitário na Universidade de Utah. Ela começou a alfabetizar e a ensinar seus alunos e percebeu que alguns deles tinham uma certa deficiência em torno da leitura. E começou então a desenvolver técnicas para que esses alunos lessem de forma mais rápida e assimilassem melhor aquelas informações dentro aí, daquilo que ela passava. Então, com a Evelyn Wood, começou a se desenvolver essa questão do speed reading, a leitura rápida, que ela colocou o nome de Reading Dynamics, ou Dynamics, né? A leitura dinâmica. Então foi ela, a professora Evelyn Wood, dos Estados Unidos, que desenvolveu na década de 50 o que nós conhecemos como leitura dinâmica aqui no Brasil. Então, dentro disso, ela começou a fazer cursos, começou a desenvolver esses cursos e formou um instituto específico para a leitura. Já existia professores de leitura dinâmica antes da Evelyn Wood, porém não era tão difundido, não era conhecido. E existiam ainda muitos que criticavam a leitura dinâmica como sendo algo de fato eficaz naquela época, etc. E houve até um certo período em que isso começou a declinar. Porém, em 1961, o presidente John Kennedy dos Estados Unidos, em uma entrevista, ele falou que utilizava a leitura dinâmica e que lia mais ou menos 1.400 palavras por minuto. E com essa notícia de que o presidente Kennedy realizava a leitura dinâmica, começou então a existir essa procura, onde as pessoas procuravam então os cursos de leitura dinâmica, embora o Kennedy ele não tenha feito curso com a Evelyn Wood, o próprio curso dela começou a ganhar uma expansão e várias pessoas então começaram a buscar esses cursos dela e houve aí uma certa evolução. Os brasileiros então iam para os Estados Unidos na década de 60 fazer o curso da Evelyn Wood com suas técnicas e lá eles desenvolviam então e aprendiam e vinham para o Brasil para dar esses cursos, né? Então veja que é uma questão de mercado de cursos, né? Com a Evelyn Wood ela começou a ganhar muito dinheiro fazendo cursos e promovendo esse tipo de coisa. Depois, em 1962, ela vendeu
ali a parte aí da sua dinâmica, né, e de seu instituto para uma empresa em Washington, e essa empresa começou a utilizar um marketing bastante intenso para que as pessoas pudessem conhecer a leitura dinâmica, utilizando aí pessoas famosas, né, e eventos, essas coisas todas. E os brasileiros começaram então a ir aos Estados Unidos e fazer os cursos de leitura dinâmica e via ao Brasil, né, para fazer cursos também. Um dos primeiros aí é a professora Malvine Zalkbeck, que era professora na PUC do Rio de Janeiro. Então, ali por volta de 1966, mais ou menos, 65, ela começou a dar seus cursos por ter já sido aluna do curso da Evelyn Wood. Outro professor é o Fernando Candiota, também nessa mesma época da década de 60, vinha fazer o curso da Evelyn Wood e depois vinha ao Brasil para dar seus cursos. Então, foi assim que começou, né? Nessa questão de professores que davam cursos extras, começavam a ter seu rendimento em relação a isso, e começou a popularizar isso, especialmente na década de 60 em diante. E é aí que nós conhecemos como a tal da leitura dinâmica aqui no Brasil. E como pensar sobre isso, né? A leitura dinâmica hoje em dia tem várias pessoas que promovem cursos, que falam que é algo que vai te desenvolver, que é algo produtivo, que você vai se tornar um bom leitor, etc. Com isso, um leitor normal, ele lê por volta ali, de 200 a 400 palavras por minuto, e dependendo até menos, né, do que isso. Mas essa é a média que pode se considerar como normal. Na questão aí da leitura dinâmica, quando você chega a 600 a 700 palavras por minuto, você já começa a sofrer um decréscimo de compreensão do texto. A Evelyn Wood, nesse curso dela de leitura dinâmica, dizia que ela conseguia ler 2.500 palavras por minuto. É um pouco complicado de conseguir isso, mas era o que ela dizia ter aí essa capacidade. E não existia nenhum estudo científico sobre a leitura dinâmica, era algo complexo de se comprovar, porque a pessoa dizia que lia aquilo e fazia aquela promoção na televisão, né, aparecia na televisão lendo rápido um capítulo determinado, e aí tudo isso para promover os cursos e ganhar dinheiro com o curso, né? Enfim, então nós percebemos que é uma coisa que surgiu na década de 50, com objetivos de promover cursos e, enfim, sem um estudo científico, algo que comprovasse de fato que a leitura dinâmica é algo eficaz, etc., né? O que nós temos que pensar é: os grandes gênios da humanidade utilizavam leitura dinâmica? Você já ouviu falar em algum grande escritor que fazia leitura dinâmica? Dante Alighieri fazia leitura dinâmica? Acho difícil, né? Homero fazia leitura dinâmica. No tempo da oralidade da leitura, acho difícil também. Até mesmo porque alguns dizem que Homero era cego, né? É, Enfim, pode nomear qualquer outro grande gênio aí da literatura, ou até mesmo das ciências, né, que de fato realizava leitura dinâmica. Como eu disse, obviamente que alguns liam alguns textos de forma rápida, por uma questão de assimilar informação, mas não é o comum dos grandes pensadores, dos grandes gênios, né? Eles não ficam procurando ler grande quantidade de coisas, né, e grande rapidez nas leituras. Então é basicamente isso. A gente tem que começar a pensar, se você quer se tornar um grande escritor, um grande leitor, etc., se os grandiosos também realizavam isso. E não consta, pelo menos eu nunca vi algum texto, por exemplo, do Platão falando que utilizavam leitura rápida, ou de um grande escritor da filosofia, né, que, enfim, René Descartes ou qualquer outro que fosse muito conhecido no âmbito da filosofia tivesse utilizado leitura dinâmica. Então esse é um ponto. É algo que surgiu na década de 50 com finalidade de promover cursos. Grandes pensadores, grandes filósofos, literários, né, escritores, etc., ao que me consta, não utilizaram leitura dinâmica. Enfim, então para que utilizar a leitura dinâmica, né? Existem vários âmbitos que eu acho que você pode utilizar a leitura dinâmica. Não diria que é algo que você tem que fazer, mas há uma necessidade quando você é um leitor que está lendo muito lentamente, né, de forma pouco rápida. Um exemplo claro: se você assiste um filme legendado e não consegue ler as legendas simultaneamente ao filme, então é um problema. Você não está conseguindo ler de uma forma apropriada, porque a leitura dinâmica ela vai te ajudar a acelerar essa leitura. Então, para esse tipo de pessoa que está lendo de forma muito lenta, talvez fosse indicado um curso, né, de leitura dinâmica para que pudesse desenvolver. Mas se você tem a capacidade de ler
e reter as informações de um filme legendado ou de algo que passa na tela de uma forma razoável, eu acho que não há necessidade de fazer um curso, né? A leitura dinâmica, ela poderia servir para jornais, por exemplo, se você quer ler uma notícia e buscar informação de forma rápida, revistas, né, filme legendado, como eu já falei, ou mesmo mensagens instantâneas, né? Você vai ler uma mensagem que você recebe nas redes sociais, você não vai parar para ler e refletir, ficar horas pensando sobre aquela mensagem. Você vai ler ali de forma rápida. Então, é basicamente para isso que serve a leitura dinâmica. Eu acho que não é necessário fazer um curso, pagar fortuna para poder fazer o curso de leitura dinâmica, mas, logicamente, se você tem aí uma certa deficiência quanto à leitura, então talvez seria necessário, né, procurar alguns profissionais que pudessem te auxiliar nisso, né? No âmbito da filosofia e da ciência, eu acho que a leitura dinâmica não é interessante também, porque você pode ler ali uma obra de um filósofo, você vai ter que refletir sobre aquilo que ele está dizendo, né? Você vai ter que fazer anotações, então a leitura dinâmica não seria aplicada no âmbito da filosofia nem no âmbito da ciência. Você tem que refletir e aprender aquilo de verdade. Embora seja interessante para buscar informações. Talvez você tenha que lidar, por exemplo, com um índice de nomes, então você vai ter que passar rapidamente ali até procurar aquela informação. Ou se você quiser revisar um determinado conteúdo, né? Talvez você fez um resumo, então ali uma leitura rápida possa ser aplicado, mas não algo necessariamente de forma que você vai reter todas as informações de forma objetivamente concreta, né? Sem uma reflexão, acho que isso não é possível. A leitura dinâmica serve para você pegar algumas informações de forma direta e rápida que você está precisando naquele momento, diante de uma necessidade. Quanto à literatura, na literatura você não vai ler uma poesia, né, um poema com leitura dinâmica. Você vai ler aquela poesia para que você possa extrair aquela arte, entender e refletir sobre ela. Então, a leitura dinâmica não vai funcionar no âmbito poético, por assim dizer. E no âmbito também literário, especialmente quanto aos clássicos, eu acho que não é interessante ler. Você não vai ler a Divina Comédia com uma leitura dinâmica, porque senão você vai estar só assimilando algumas informações ali do texto e pronto, né? Você não vai estar utilizando da melhor forma possível a arte literária, porque ler, de certa forma, no âmbito da literatura é uma arte também. Então você vai ter que buscar ali assimilar aquelas informações e refletir sobre elas. Quando você vai, por exemplo, a um museu, você não olha o quadro ali de poucos segundos e depois vai embora. Você tem que parar, olhar o quadro, refletir sobre aquela imagem, né, pensar como aquilo foi produzido, o que aquela imagem pretende te passar, né, em termos de apresentação de ideias, né, ou da própria beleza em si. Então você não consegue apreciar algo que é belo de forma rápida, né, porque senão não vai ter determinado prazer naquilo. Né? Então o prazer ele exige tempo, ele exige constância, exige reflexão. Então no âmbito da leitura dos grandes clássicos, eu acho que não é interessante fazer a leitura dinâmica. No âmbito da leitura para entretenimento, talvez fosse interessante, né, uma certa leitura mais rápida, porque você vai ler, por exemplo, ali o livro de Game of Thrones, né, Harry Potter. Esses livros não exigem grande reflexão. Você vai ver ali os fatos sendo apresentados, as informações, e você vai lendo de acordo com o que lhe é apresentado, como se você estivesse assistindo filmes. Talvez a leitura mais rápida seja interessante, mas não propriamente uma leitura dinâmica, né? Porque você tem que ter ali um momento de fazer a leitura com um determinado prazer. Então, a leitura rápida ela vai se aplicar em busca de informações para jornais, revistas, legendas de filmes, mensagens na internet, buscar informações ali de determinadas listas, mas não no âmbito literário, porque senão você vai estar simplesmente buscando informações e não vai estar evoluindo enquanto leitor, né? Como eu disse já no início do vídeo, a leitura é um hábito e é uma habilidade. Você tem que fazer disso parte da sua vida e quanto mais você vai ler, mais você vai assimilar as informações, mais você vai se tornar um bom leitor. Então, eu entendo que o foco no âmbito da literatura tem que ser o seu entendimento, tem que ser a sua reflexão sobre aquilo e especialmente também a sua atenção. Embora na leitura dinâmica você possa buscar treinar essa habilidade de buscar informações e até mesmo alguns professores desses cursos dizem que você vai ler rápido e ao mesmo tempo memorizar,
é importante dizer que já existem estudos científicos que tratam sobre a leitura dinâmica. E eu vou até deixar os links desses estudos científicos no comentário e também aqui na descrição. Esses estudos dizem que a leitura dinâmica de fato não funciona se você quer aprender e entender melhor determinados textos, né? Porque quanto mais você lê rápido, mais você vai assimilar aquela informação de uma forma menos eficaz. Ou seja, você não vai conseguir reter as informações se você lê de forma muito rápida. E isso é já com base nesses estudos científicos que já foram realizados, que eu vou deixar aí para vocês, né? Então, a leitura dinâmica, ela de fato, ela não é algo comprovadamente científico que vai ser benéfico para você, né? É algo que surgiu na década de 50, como eu já falei, com finalidade de promover cursos e dos professores lucrarem com isso, né? Então, existe essa diferença da informação e da instrução, como eu já mencionei em alguns vídeos aqui no canal. A informação, ela é algo rápido que você vai assimilar ali, né? A instrução, ela vai exigir tempo, maturidade, reflexão, etc. Então, essa é a diferença de uma leitura dinâmica para uma leitura que é uma leitura de fato, né? A leitura de fato, ela busca instrução e não apenas a mera informação. E para que as pessoas falam tanto em leitura dinâmica hoje em dia, né? Sobre essa necessidade ou não de fazer leitura dinâmica? Primeiro, quanto ao mercado, né? Vocês veem várias pessoas que têm canais no YouTube que vão falar da importância da leitura dinâmica. Ela está verificando uma questão de mercado, de lucro. Ela está querendo vender cursos, ou então ela está querendo ler vários livros para que você possa também ler vários livros e aí fomentar esse mercado editorial de comprar vários livros, né? Dentro dessa ideia do consumismo dos livros de forma desenfreada. Então você vai ver muitos donos de canais aí falando, li 20 livros, li 30 livros em uma semana. Para que isso? Qual o propósito? Para fomentar, para causar, de certa forma, ansiedade em quem está assistindo, e a pessoa assistindo, nossa, se essa pessoa conseguiu ler 30 livros nessa semana, eu também eu quero ler 30 livros por semana também, né? E aí a pessoa vai lá, procura cursos de leitura dinâmica para ver se ela consegue ler. Para que ler, então, utilizando a leitura dinâmica, né? Existe uma espécie de competição de quem vai ler mais livros, né? Meta de leituras de 50 livros, 60 livros, 100 livros por ano. Para quê? Se você não vai ter a compreensão, não vai te evoluir enquanto leitor, né? Então, é bom se pensar nesses aspectos também, né? Existem também pessoas que fazem esse tipo de coisa para se exibir, para mostrar que está lendo vários livros, né, que olha como eu sou inteligente, eu li 100 livros esse ano, olha como eu sou inteligente, eu leio 10 livros em tantas horas, né? Isso é simplesmente imaturidade e nós sabemos que isso não é uma realidade, que isso não é concreto, porque a própria biologia do nosso corpo, ela não permite uma leitura e assimilação muito rápida de informações. É sempre uma reflexão para que você possa obter da melhor forma possível determinada informação e se tornar uma pessoa instruída. Então, é simplesmente algo que é dito, né, para que as pessoas possam compreender de uma certa forma, para que você possa consumir cursos ou mesmo consumir livros de forma desenfreada, né? E como eu já falei, a própria ciência, em estudos científicos, já demonstrou que a leitura dinâmica não é algo completamente eficaz, salvo se você tem ali um determinado déficit, né? E aí você precisa de ter ali uma melhor compreensão e uma melhor rapidez na leitura. Então é basicamente um pouco sobre isso, sobre leitura dinâmica. Para a leitura dos grandes livros, os livros clássicos, que eu já falo aqui no canal, não é recomendado. Para você que tem deficiência na leitura, talvez fosse recomendado procurar algum especialista, mas eu não vejo necessidade de fazer um curso de leitura dinâmica. Eu acho que você pode ler várias e várias vezes, se tornar um leitor, um hábito de leitura vai te trazer esses benefícios e com o passar do tempo você vai se tornar um leitor mais eficaz, um leitor que lê ali e compreende melhor. Então, como a leitura ela é algo que é artificial e te exige ali, portanto, a prática, nada mais interessante do que realizar leitura. E com isso você vai se desenvolver como um bom leitor. Então é um pouco sobre isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não faça leitura dinâmica se você não tem problemas de cognição para leitura ou problemas com lentidão. Faça leitura constante, leia os livros de forma reflexiva e, portanto, aprecie da melhor forma possível
essa arte literária que é tão bela, que é tão interessante, e você vai estar estragando tudo isso, lendo rápido e passando o olho, né? Enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção e até nosso próximo vídeo.